Amados caminhantes do infinito, almas que escutam a orquestra silenciosa por trás de cada átomo, bem-vindos à senda interior. Hoje abrimos um portal. Não um portal para fugir do mundo, mas para habitá-lo com mais presença, mais reverência, mais consciência. Falaremos da sabedoria de Jesus, não enclausurada em dogmas, mas pulsando como insight vivo, atravessando os séculos como um raio que ilumina o aqui e agora. Falaremos da física quântica, não como jargão inacessível, mas como metáfora útil e como linguagem que nos permite contemplar a estrutura da realidade com assombro renovado. Não se trata de reduzir o mistério a equações, nem de recobrir a ciência com superstição. Trata-se de aproximar mundos, deixar que a poesia do espírito e a precisão do método se olhem nos olhos e reconheçam que ambos apontam para a mesma direção, a unidade. Jesus chamou essa fonte de Pai. Alguns físicos a chamam de campo, matriz, vácuo quântico, campo unificado. Talvez todos falem à sua maneira do mesmo oceano. Que este vídeo seja uma ponte entre céu e chão, entre a mente que busca e a alma que sabe, entre as narrativas do passado e o chamado do futuro. Sente-se com a devida solenidade e também com a leveza e curiosidade de uma criança. O que vem a seguir é um convite à contemplação, à prática e à transformação. O eco ancestral, desvendando conexões ocultas. E se os mitos não fossem fantasias, mas mapas? E se as parábolas fossem diagramas espirituais, projetados para sobreviver ao tempo e atravessar civilizações, guardando chaves que só se revelam a quem olha além da superfície? Durante muito tempo, a visão moderna, apressada e utilitária ridicularizou o simbólico. Porém, como todo viajante que se perde descobre, a trilha que volta para casa quase sempre está escondida sob o óbvio. Quando falamos de Jesus, há quem escute apenas religião. Mas aqui propomos outra escuta, a de um mestre de consciência, um poeta da realidade, um artesão do invisível, que ensinava com histórias, gestos e silêncio. Alguém que falava do reino, não como geografia distante, mas como estado de ser. Alguém que chamava Deus de Pai, não para humanizar o infinito, mas para aproximar o amor da nossa intimidade. Do outro lado, a física quântica, surgida no século XX, parece uma revolução recente, mas sua estranheza ecoa algo antigo. O mundo não é a soma de peças rígidas, é uma tapeçaria viva. Partículas não são bolinhas, são possibilidades dançantes. O espaço entre as coisas não é vazio. É um campo prenhe de energia e informação. Os antigos, sem cálculos nem aceleradores de partículas, intuíram essa maleabilidade do real. Falaram de éter, logos, akasha, brahman, pneuma. Usaram nomes diferentes para apontar a mesma intuição. A vida é tecida por uma presença que tudo sustenta. Quando os textos gnósticos, as tradições esotéricas do deserto, as escolas pitagóricas e herméticas falam de uma centelha divina no humano, não estão inaugurando escapismo. Estão nomeando uma experiência, a de que o mundo interior e o mundo exterior não são estranhos entre si. Que o que pensamos, sentimos e dizemos tem efeitos profundos, que a palavra, o verbo, é ação. O Evangelho de João, com sua ousadia poética, abre dizendo: no princípio era o verbo, não uma definição, mas uma direção. Se o primeiro movimento é um som, então o universo nasce cantando. Se a criação é palavra, então a realidade é comunicável. Nosso tempo pede uma recontextualização, não para transformar Jesus em físico, nem a física em religião, mas para recuperar o poder do símbolo sem abandonar a honestidade intelectual. Imagine que a sabedoria ancestral e a ciência de ponta são dois olhos. Com um só olho, vemos em duas dimensões. Com os dois, ganhamos profundidade. Com a poesia do Evangelho, percebemos significado. Com a precisão da ciência, percebemos estrutura. Juntas,
podem oferecer sentido com rigor. Precursores dessa convergência não faltam. Do platonismo ao neoplatonismo, das correntes místicas judaicas à filosofia estoica, da gnose cristã às tradições sufis, em todas essas fontes, há a noção de uma unidade fundamental e de que o humano pode, com atenção ética e prática, alinhar-se a ela. Não é uma ideia nova, é uma redescoberta tão antiga quanto o espanto. A implicação é devastadora e bela. Se existe um campo de unidade, e se a consciência participa desse campo, então viver não é apenas reagir, é coatuar. Essa hipótese muda tudo. Nossa noção de responsabilidade, de oração, de milagre, de ética, de cura e de comunidade. E se Jesus não veio oferecer uma fuga do mundo, mas um modo de estar no mundo em ressonância com esse campo? E se seus ensinamentos forem, antes de dogmas, tecnologias da alma, práticas para sintonizar a frequência da fonte, o que virá a seguir é um mapa dessa possibilidade. O campo unificado, uma introdução à ciência quântica e seus paralelos espirituais. Se você pudesse encolher-se até o espaço entre átomos, descobriria que ali não mora o nada, mora o campo. Para desvendar os ensinamentos de Jesus, primeiro precisamos falar sobre o campo do Pai, sob uma lente científica. Os físicos descrevem o campo como o palco no qual partículas emergem e desaparecem, como ondas num oceano profundo. Nesse cenário, 3 conceitos nos ajudam a visualizar. Dualidade onda-partícula. A matéria pode apresentar-se ora como partícula localizada, ora como onda espalhada. Não é contradição, é riqueza de modos de ser. A realidade é mais parecida com música do que com tijolo. Superposição. Até ser medida, uma entidade quântica comporta-se como um conjunto de possibilidades simultâneas. Como se várias trilhas estivessem abertas de uma só vez, aguardando o instante da escolha. Emaranhamento. 2 partículas que interagiram mantêm uma estranha ligação não local. Mude uma aqui e a outra responde acolá, instantaneamente, como se uma conversa silenciosa as unisse além do espaço e do tempo. Essas imagens sugerem uma interconexão radical. O universo do micro ao macro parece tecido por interconexões. A galáxia que nos seduz no céu e a sinapse que dispara em nosso cérebro não são eventos isolados, são vibrações de um mesmo contínuo. Quando antigas tradições falam de unidade, Brahman, registros akáshicos, Ruach, pneuma, campo do Pai, talvez estejam apontando para o mesmo oceano, cada uma com seu idioma. Mas falta uma peça, a consciência. Em várias linhas teóricas contemporâneas, discute-se se a consciência é apenas um subproduto do cérebro ou se é um aspecto fundamental da realidade. Há hipóteses, como certas interpretações do colapso quântico e propostas como a ORC-ORRE, orquestração objetiva reduzida, que, concorde-se ou não, ousam relacionar processos cerebrais sutis com dinâmicas quânticas. A biologia quântica, por sua vez, investiga fenômenos como a fotossíntese eficiente e a navegação de aves, sugerindo que, mesmo em sistemas vivos, pode haver delicadezas quânticas operando. Não tomemos nada disso como dogma, tomemos como janela. Uma janela para ver que o mistério talvez seja ainda maior do que supunhamos. Se assim for, a ponte com a espiritualidade se torna mais palpável. Não que devamos substituir experimentos por rituais ou rituais por gráficos, mas podemos deixar que um ilumine o outro. O campo unificado, pensado cientificamente, descreve uma matriz de relações. O campo do Pai, sentido espiritualmente, descreve a presença amorosa que embala essas relações. Um fala da estrutura, o outro, do significado. Um oferece medidas, o outro, direção. Juntos, compõem um mapa onde a unidade é ao mesmo tempo fato e chamado. É um encontro e uma reunificação da razão e da alma, do consciente e do subconsciente. E aqui surge uma implicação prática. Se tudo vibra, e se estamos imersos em um campo relacional, então nossos estados internos, atenção,
emoção, intenção, não são irrelevantes. Eles participam, modulam, sintonizam. A oração, a meditação, o perdão, a gratidão podem ser compreendidos como práticas de coerência, modos de alinhar o nosso pequeno transmissor com a frequência da fonte. Não é magia no sentido escapista, é higiene e arte de ressonância. Os ensinamentos de Jesus através de uma lente quântica, decodificando os princípios cósmicos. Eu e o Pai somos um. Em chave quântica, essa frase pode ser lida como afirmação de não separação. Não fala de fusão egóica com um trono celeste, mas de reconhecimento. A onda sabe-se oceano. Não há lugar fora do campo. Quando Jesus diz que está no Pai e que o Pai está nele, ele aponta o mesmo direito disponível a todos. O reino dos céus está dentro de vós. O dentro aqui não é topografia, é estado de consciência. É a percepção de que o fundamento não está lá longe, mas aqui, no íntimo que nos liga a tudo. Se o reino está dentro, então, nossa realidade exterior é expressão do que cultivamos internamente. Assim como, em linguagem quântica, possibilidades colapsam em realidades conforme condições e medições, nossa vida colapsa escolhas conforme crenças, emoções e intenções. Não porque pensamos algo e o mundo se dobra instantaneamente, mas porque sintonizamos nossas ações, relações e percepções com uma determinada frequência. Olhos naturalmente veem o que aprenderam a procurar. Corações naturalmente acolhem o que aprenderam a amar. Pedi e vos será dado. Soa simples, quase infantil, mas o pedido aqui não é lista de compras, é alinhamento. Pedir é tornar-se compatível com o que se pede, é habitar a vibração daquilo que se deseja ver manifestado. Visualizar é treinar a mente, sentir é treinar o campo. Coerência é o casamento dos dois, a imagem clara e a emoção elevada. Nesse sentido, pedir é ressoar. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha, move-te. Fé não como crença cega, mas como confiança operativa, pequena e densa, como a semente que, embora minúscula, carrega em si a floresta. Mover montanhas pode ser menos sobre geologia e mais sobre inércias internas, traumas, hábitos, narrativas que pareciam inamovíveis. Ainda assim, permitamo-nos uma leitura ousada. Se a realidade é um tecido de relações sensíveis, estados de consciência extremos podem acessar dinâmicas que ainda não compreendemos plenamente. O impossível torna-se, pelo menos, improvável, porém acessível, quando a coerência é profunda. As parábolas reforçam esse mapa. O semeador fala de estados do solo interior. Pedras, espinhos e boa terra são metáforas para condições psíquicas e espirituais. A semente é a palavra, o código, que quando acolhido com profundidade frutifica. A parábola dos talentos nos lembra que dons não florescem na estagnação, precisam ser investidos, arriscados, multiplicados. Vistos sob uma lente de campo, esses ensinamentos convidam à cultivação de estados: atenção, coragem, generosidade, disciplina amorosa. Jesus também modela coerência. Seus silêncios antes de responder, seus retiros para orar, sua capacidade de comer com pecadores e publicanos sem sucumbir ao cinismo, sua compaixão que cura sem fazer marketing de si, tudo isso é sinal de alguém profundamente alinhado. Em seus gestos, percebemos a física da graça. Densidades se dissolvem quando a presença é real. Não é que ele escapasse à dor do mundo, é que sua dor não o separava. Ele ocupava o centro silencioso do campo e dali irradiava. Milagres e manifestação, além do óbvio. Quando ouvimos a palavra milagres, nosso olhar moderno procura suspender as leis do universo. Mas e se milagre for, precisamente, o contrário? E se for o cumprimento de leis mais amplas, que ainda não aprendemos a medir com nossos instrumentos, mas que podemos pressentir com nossa consciência afinada?
Sob essa lente, curas, multiplicações e apaziguamentos tornam-se janelas para um modo de operar em maior coerência com o campo do Pai. Considere a cura. Em narrativas antigas e relatos contemporâneos, dois elementos se repetem: intenção e conexão. A ciência moderna, estudando placebo, nocebo, intenção à distância e práticas de compaixão, identifica que crença, significado e relação modulam respostas fisiológicas profundas. Em termos de campo, isso sugere que corpo e consciência não estão em lados opostos. São expressões de uma mesma realidade. Quando Jesus pergunta: "Que queres que eu te faça?", ele não busca informação. Ele convoca participação. O desejo claro e a confiança abrem canal para reorganizações sutis. Pense na multiplicação dos pães. Lida literalmente, nos espanta. Lida simbolicamente, nos nutre. Lida em termos de campo, nos ensina. A narrativa inclui gratidão explícita, organização da comunidade em grupos, partilha e ausência de ansiedade pelo não vai dar. Gratidão aumenta a coerência, organização reduz ruído, partilha ativa a rede, confiança expande possibilidades. O resultado? Suficiência emergente. Talvez a matemática do milagre inclua variáveis que a contabilidade comum ignora: coerência, confiança, comunhão. Caminhar sobre as águas. A matéria que parece sólida como a água é 99,999% de espaço vazio. Com uma fé e intenção inabaláveis, o mestre pode mudar sua própria frequência vibracional para se mover através do campo de forma que não interaja com a densidade da água, da mesma forma que uma pessoa comum. É uma manifestação da maestria sobre as leis da densidade. E o abrandamento da tempestade? Vemos medo, caos e um chamado à confiança. Por que temeis, homens de pouca fé? Não é repreensão moralista, é diagnóstico de desalinhamento. No olho do furacão, existe um centro de calma. Em termos de campo, entrar em coerência pode influenciar sistemas complexos à volta, da própria fisiologia emocional ao comportamento de grupos. Não reivindicamos controle mágico sobre a natureza. Reivindicamos a participação numa orquestra maior, onde presença altera probabilidades. Experimentos contemporâneos, de meditação coletiva a estudos de intenção na água, de visão remota a investigações sobre cura, são controversos, variam em qualidade e interpretação. É saudável o ceticismo, mas também é fértil a abertura. E se houver fenômenos limítrofes apontando para uma realidade mais etérea do que supomos? Entre credulidade e negação, há um caminho de pesquisa e prática, honrar a experiência sem abdicar do rigor. O passo seguinte é perceber que a consciência não é apenas individual. Consciência coletiva existe, em cultura, linguagem, valores e emoções compartilhadas, e influencia eventos. Se indivíduos em coerência alteram sua própria experiência, comunidades em coerência podem alterar o clima emocional de cidades inteiras. Sob a imagem do campo do Pai, isso se torna uma visão ética. O que emitimos importa, não só para nós, mas para o tecido que nos sustenta a todos. Vivendo a sabedoria unificada, aplicações práticas e dimensões éticas. Compreender o campo do Pai não é fugir para abstrações. É encarnar. Como isso transforma a vida cotidiana? Comecemos pelo olhar. Ao acordar, antes de tocar o celular, respire e lembre-se: estou dentro do campo, e o campo está em mim. Esse simples reconhecimento limpa os resíduos da ilusão de separação. Depois, pratique orientação. Qual é a qualidade de vibração que escolho emitir hoje? Clareza, compaixão, coragem. Nomeie-a. A palavra cria direção. Nos relacionamentos, a unidade não apaga diferenças, dignifica. Ver o outro como expressão do mesmo campo muda a gramática dos encontros. Menos disputa por razão, mais busca por ressonância. Menos humilhação,
mais escuta, menos ganhar, mais entender. Ética, aqui não é catálogo de proibições, é ecologia do campo. O que falo, penso e faço altera o ambiente relacional. Minha ironia deixa marcas. Minha ternura também. Para cultivar paz interior, resiliência e propósito, ofereço um caderno de práticas que une tradição espiritual e insights de coerência. 1. Respiração de coerência. 5 minutos. Sente-se. Inspire contando até 5. Expire contando até 5, suavemente, como se respirasse pelo coração. Enquanto respira, traga à mente um sentimento de gratidão por algo concreto. Sinta-o. Essa prática estabiliza o sistema nervoso e alinha coração e mente. 2. Palavra âncora, manhã e noite. Escolha uma palavra para o dia, por exemplo, presença, servir, alegria. Pela manhã, pronuncie-a pausadamente 3 vezes. À noite, revisite. Onde vivi essa palavra? Onde a neguei? Sem culpa, com aprendizado. A repetição consciente talha sulcos no campo interno. 3. Oração de unidade, diariamente. Não peça coisas, peça sintonia. Algo como: Pai, coloca-me em harmonia com a tua vontade, que é vida, bondade e verdade. Que eu seja um canal limpo do campo, para o bem de todos. Essa oração trabalha a entrega sem passividade. 4. Observação compassiva, ao longo do dia. Quando emoções densas emergirem, observe-as como ondas no campo. Nomeie. Aqui há raiva. Aqui há medo. Respire. Não se confunda com a onda. Permaneça oceano. A sensação perde o poder de sequestrar o comportamento. 5. Alinhamento de intenção, antes de ações-chave. Vai ter uma conversa difícil? Criar um projeto? Antes, feche os olhos por 30 segundos e sinta o resultado desejado como se já estivesse vivo. Clareza, justiça, benefício mútuo. Isso prepara o campo e organiza sua presença. 6. Jejum de desalinhamento, 1 vez por semana. Escolha um período para jejuar de murmuração, sarcasmo e consumo compulsivo de notícias tóxicas. No lugar, alimente-se de silêncio, natureza, arte, serviço. Note como o tom do seu campo muda. 7. Comunidade de coerência, semanal. Reúna um pequeno grupo para praticar silêncio, partilha honesta e intenção conjunta. Escolham um tema: cura de alguém, reconciliação, sabedoria em decisões. 20 minutos de foco conjunto entrelaçam corações e ampliam possibilidades. Essas práticas pedem zelo ético. Se a palavra cria sulcos, que sulcos desejo cavar? Se a intenção influencia, para onde a aponto? O campo do Pai não é uma máquina a ser manipulada, é mistério a ser honrado. O poder sem amor vira violência. A técnica sem sabedoria vira truque. O caminho é o do mestre: humildade, serviço, compaixão. Ser co-criador não nos torna donos do destino alheio. Ao contrário, aumenta nossa responsabilidade de não invadir. Intenções devem respeitar liberdade e bem maior. Quando em dúvida, pergunte: isto amplia a vida? Isto promove justiça? Isto inclui os vulneráveis? A ética do campo é a ética do cuidado. Por fim, alguns exercícios de percepção para refinar o olhar. O intervalo entre as palavras. Durante conversas, preste atenção não só ao que é dito, mas ao silêncio entre as frases. Ali mora o campo. Responda a partir desse silêncio. A microsincronicidade. Note pequenos alinhamentos do dia, encontros casuais, frases que se repetem, intuições que se confirmam. Não idolatre, agradeça. Gratidão fortalece a ponte. A revisão compassiva. À noite, percorra o dia como quem assiste a um filme. Onde você esteve em coerência? Onde saiu do eixo? Traga ternura para si e para os outros. O perdão é o grande destravador.
Amados caminhantes, a jornada para desvendar o campo do Pai nunca termina. Se chegamos até aqui, algo em você reconhece. Talvez não os termos, não os modelos, mas o sabor. O sabor de uma unidade que nos antecede e nos sustenta. Chamar isso de campo do Pai é escolher uma linguagem afetiva para uma realidade sem nome. Jesus apontou para esse mistério com vida, gestos e palavras. A física quântica, por sua vez, com experimentos, equações e metáforas. Quando unimos poesia e precisão, nosso mapa fica mais confiável e mais belo. Que este vídeo não seja apenas informação, mas iniciação. Uma mudança de postura. Que ao acordar você se lembre: eu não estou separado do todo. Que ao falar, você lembre: minhas palavras são sementes. Que ao sofrer, você se recorde: sou onda e oceano. Que ao agir você se pergunte: isto está em ressonância com o bem do todo? E que ao silenciar, você encontre o que o Mestre encontrava: a intimidade com a fonte que ele chamava de Pai. Agora deixo-lhe um chamado. Experimente por 21 dias uma vida de campo. Pratique a respiração de coerência, a palavra âncora, a oração de unidade e compartilhe nos comentários o que mudou em sua percepção. Não espere perfeição, espere profundidade. A cada dia um grau a mais de alinhamento. A cada tropeço, um grau a mais de compaixão. A cada pequeno milagre cotidiano, um encontro, um entendimento, um alívio, um agradecimento. Somos muitos espalhados pelo mundo, aprendendo a habitar a mesma canção. Que seus passos sejam leves, que sua presença seja bálsamo, que sua mente seja clara e que seu coração seja vasto. O campo do Pai não está distante. Ele é aqui. Ele é agora. Ele é você em Deus e Deus em você. Gratidão por caminhar conosco. Se este conteúdo ressoou em você, deixe um comentário abaixo. Qual desses ensinamentos de Jesus ressoou mais profundamente em você através da lente quântica? Compartilhe sua experiência e sua nova visão conosco. Curta este vídeo se ele o inspirou a se aprofundar em sua jornada de autoconhecimento. Compartilhe esta mensagem com quem você acredita que precisa deste conhecimento. E se você deseja continuar explorando os mistérios da consciência e do poder interior, inscreva-se no canal Senda Interior. Junte-se à nossa comunidade de almas em expansão. Gratidão por ser a luz. Seguimos juntos na direção do Uno.